Olá, tudo certo com vocês? Hoje estamos dando início à nossa segunda aula. Para dar início a essa aula, eu queria lembrar um pouquinho do que nós conversamos na aula anterior. A gente falou um pouco sobre o texto da Anísia da Silveira, que trazia uma mensagem de coragem e o que a gente precisa para poder desbravar esse novo caminho. O quanto é importante a gente buscar conhecimento, refletir sobre quem nós somos e principalmente não desistir. Depois disso, eu trouxe algumas perguntas para a gente ir pensando que a escola ela não é uma instituição isolada da sociedade. Ela faz parte da sociedade. Então, o que acontece na sociedade vai respingar dentro da escola. E nós, que somos educadores, precisamos estar preparados para isso. Depois, apresentei uma pesquisa onde mostra que a saúde mental, pela primeira vez, passou na frente do câncer como uma preocupação dos brasileiros. Então, se a saúde mental ela passou na frente como uma preocupação, o que nós, enquanto educadores, estamos fazendo para melhorar o ambiente escolar, para melhorar o nosso dia a dia ou até mesmo para olhar para a nossa saúde mental? E agora, a gente vai dar início ao conceito de saúde mental. Para dar início nesse conceito, a gente precisa entender que ele tem um percurso. Qual é esse percurso? Primeiro, a gente entendeu a saúde como algo assistencialista. Depois, a gente passou por uma questão preventiva. E depois, para algo de promoção da saúde. Tá, Diego? Mas o que é isso? Assistencialista, preventiva? Vou tentar explicar um pouquinho para vocês. A concepção assistencialista de saúde, ela significa o quê? Que a gente vai pensar a saúde a ponto de vista da ausência de doença. Então, eu só vou olhar para a saúde quando eu entender que tem uma doença. E é isso. Então, eu vou prestar uma assistência. Se estou doente, busco a saúde. Se estou bem, estou com saúde. Só que, como eu já falei na aula anterior, só isso não significa saúde. A gente tem que ter um olhar mais amplo. Uma outra questão que a saúde assistencialista traz é uma evidência na necessidade de afastar o indivíduo da doença. Então, assim, tem que ficar longe de alguém que está doente. Não posso fazer tal coisa porque fulano que está lá está doente. E aí isso acaba preocupando um pouco, porque às vezes, algumas doenças, a gente precisa fazer companhia para aquela pessoa, a gente precisa acolher aquela pessoa. Então, basicamente, a concepção assistencialista é essa. Só vou atender, só vou olhar para a saúde se tiver doença. Se não tiver, não vou buscar porque eu estou saudável. O outro conceito é a preventiva de saúde, ou melhor, a outra concepção, é a concepção preventiva de saúde. Então, eu vou trabalhar como? Com a prevenção. Antes que a pessoa venha a contrair algum vírus, alguma bactéria, a gente vai prevenir, seja com vacina, seja com evitar algumas situações ou exposições, seja esse indivíduo cuidar do seu bem-estar, praticar esportes e por aí vai. Só que a concepção preventiva por si só, ela não é 100%, porque eu posso ter todos os cuidados e acabar sendo contaminado por um vírus ou desenvolvendo alguma doença que está na minha genética, algo assim. Então é importante a prevenção, é fundamental, mas ela por si só acaba não dando conta desse conceito que é tão amplo. Então por isso que a gente não pode se prender somente na questão preventiva, e sim num olhar mais amplo e mais cuidadoso sobre o que é saúde. Porque se a gente pensar somente na prevenção, a gente vai pensar no quê? Na questão do cuidado com as vacinas, na adoção de medidas de segurança, na vigilância nutricional, no uso de preservativo, na opção de alimentação saudável. Sim, tudo isso é fundamental e essencial para colaborar na manutenção da saúde. Mas só isso não vai ser o suficiente. E é por isso que a gente traz aí a promoção de saúde, que é uma outra concepção, que vai entender como foco ações efetivas, onde o indivíduo ele vai ser observado no seu aspecto biopsicossocial. Então aqui eu vou trabalhar a questão assistencialista, aqui eu vou trabalhar a questão da prevenção e também da promoção. Então, em organizar para ter um ambiente saudável, em organizar para as pessoas buscarem vacina, em organizar na alimentação saudável. Então, a promoção ela já começa a trazer esse olhar mais amplo e cuidadoso para o indivíduo, que é fundamental.
Então a gente, enquanto escola, enquanto educadores, vamos utilizar e muito essa questão da promoção de saúde. Porque a gente não vai diagnosticar, a gente não vai olhar para aquela pessoa e dizer o que ela tem, mas vamos tentar ao máximo favorecer um ambiente saudável, incentivar a participar de uma campanha de vacinação. Então todos esses cuidados e esses incentivos vão impactar no território que a escola está inserida. E é por isso que na primeira aula eu reforcei a importância da escola não ser um ambiente isolado do território que ela está inserida. Porque se ela se isola, ela não consegue entender quais são as doenças que passam nesse território, o que é mais comum, o que é menos, ou até mesmo qual a campanha necessária que a escola pode ajudar uma unidade básica de saúde. Então a promoção ela traz todos esses olhares e esses cuidados para a pessoa e para o indivíduo. Então, quando eu estou promovendo a saúde, ou melhor, promovendo o cuidado com a saúde, eu estou contribuindo com o bem-estar. Que bem-estar é esse? Um bem-estar biopsicossocial. Então, se eu tenho um estudante que ele tem resistência a algum tipo de alimento, se eu tenho um estudante que ele não gostaria de se vacinar, ou que ele não faz consultas regulares na unidade básica de saúde, eu posso, enquanto escola, incentivar, orientar e até mesmo colaborar para que esse estudante busque um apoio, seja com palavras de acolhimento, seja com palavras que oriente, seja encaminhando aí para uma pessoa que tenha um tato para dialogar com esse estudante. Então a promoção à saúde é isso. É dentro do ambiente que eu estou inserido, organizar estratégias para que a pessoa que frequente esse ambiente busque um olhar para si e para o outro, porque o social também faz parte. Então, de acordo com essa concepção, não é responsabilidade exclusiva da saúde. A saúde é uma responsabilidade de vários cidadãos que estão dentro da sociedade, das pessoas que frequentam a escola, das pessoas da minha família. Então, o olhar para a saúde é um olhar amplo e é esse olhar estratégico. Então, já que a gente entendeu essas três concepções da saúde, a gente vai entender agora o que realmente é saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde é definida como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Olha que importante isso, não somente a ausência de afecções e enfermidades. Na aula passada, eu comentei um pouquinho que saúde não era a ausência de doença, não era somente algo biológico. Então, quando eu olho esse conceito da Organização Mundial da Saúde, eu começo a entender que o biopsicossocial se conectam e eles, juntos, formam a questão saudável do sujeito. Então, a prática de um exercício, o olhar para mim, o olhar para o outro, o cuidado com a saúde mental. Então, tudo isso é saúde. E aqui abre várias possibilidades para a escola atuar, para a escola se organizar, seja em campanhas nacionais, seja em campanhas regionais, seja em campanhas internas da escola sobre o cuidado, o autocuidado, o cuidado com o próximo. Tudo isso se encaixa nesse conceito da Organização Mundial da Saúde. Um outro ponto importante que eu trouxe aqui é sobre a Constituição de 88, que ela considera a saúde um direito de todos e dever do Estado. E aí a gente está falando do Sistema Único de Saúde. Então, quando a gente fala do SUS, a gente também precisa entender como ele se organiza. Quais são os equipamentos que estão disponíveis na cidade que eu estou atuando? Precisamos entender que a saúde ela é construída e vivida pelas pessoas, dentro daquilo que fazem no seu dia a dia. Então, olhar para a saúde também é olhar para a minha rotina. O quanto que eu estou atolado de coisas para realizar. Será que eu estou dando conta do que eu preciso fazer? Eu sempre brinco que até a caixa d'água tem uma válvula de escape. E você? Você tem uma válvula de escape? O que você busca para refletir sobre o seu dia a dia? O que você faz para olhar para a tua saúde? Quando eu estou um pouco ansioso, será que eu me alimento mais? Me alimento menos? Por que isso acontece? Então aí já começa o autocuidado, que é eu olhar para mim para poder avançar com o conceito de saúde, sobre o que é saúde. Porque é muito fácil olhar para o sujeito e falar, fulano está doente, fulano tem problema,
E eu? Como que eu estou nessa sociedade? Porque eu também faço parte da escola. Eu também sou um indivíduo que posso ter sofrimento, que posso estar passando por um período de desafio. Então, é isso. É olhar para a saúde com esse olhar amplo e baseado na realidade que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo. Então, basicamente, a gente precisa entender o conceito de saúde como um completo estado de bem-estar físico, mental, e para além disso, um completo estado de bem-estar, onde envolve ações do dia a dia, a minha rotina, o meu cuidado e o que eu posso estar fazendo para melhorar a minha saúde e das pessoas que estão ao meu entorno. Porque senão eu prendo também só em mim e esqueço que eu posso estar prejudicando a saúde de alguém ou posso estar contribuindo com algo que adoeça a outra pessoa. Então, esses pensamentos a gente tem que manter no radar para poder contribuir com a saúde do ambiente que eu estou inserido. E para a gente poder avançar para a próxima aula, eu trouxe aqui 2 perguntas, que a gente está chamando de momento quiz. Esse momento vai ser um momento para você que está aí em casa ter uma pequena avaliação se está conseguindo entender o conteúdo, se está sendo bacana, se vocês estão compreendendo. Então vão ser 2 perguntas. Nessas perguntas, vocês vão responder uma única resposta, que está correta. Então, a gente vai colocar aqui na tela para vocês olharem a pergunta. Nessa pergunta, eu trouxe a seguinte questão, sobre a pesquisa que eu apresentei na primeira aula, que traz quais as opções abaixo mais descreve a realidade brasileira no que tange à saúde e impacta a comunidade educativa. A resposta correta é que os brasileiros se preocupam mais com a saúde mental do que com um câncer. Então, uma pesquisa recente mostra o quanto que os brasileiros estão olhando para a sua saúde mental. Mas isso não significa que estão buscando ajuda, que estão buscando apoio ou quebrando alguns preconceitos sobre a saúde mental. Então, se a gente tem uma sociedade que está sinalizando sobre a saúde mental, a gente precisa ter uma sociedade que busque apoio e que entenda a importância de olhar para si e para o outro. Então, a resposta correta seria a C. Vamos para a próxima pergunta. A pergunta 2, ela traz o seguinte: que concepção gera impacto na compreensão de saúde na atualidade? E aí são 4 alternativas: a concepção preventiva de saúde, a concepção assistencialista de saúde, a concepção de promoção de saúde ou a D. As respostas A, B e C estão corretas. Aqui a gente precisa entender que não existe uma concepção melhor do que a outra ou que elas estão disputando. Todas são importantes para a gente poder entender o que é saúde. Se a gente pega o atual conceito do que é saúde, a gente percebe que tem sim a concepção preventiva, tem a assistencialista e tem a de promoção de saúde. Então a resposta correta é a D. As 3 estão corretas. Então a resposta correta é a resposta D. Todas as concepções estão certas. Chegando ao fim da segunda aula, a gente conseguiu perceber a importância que a saúde tem no nosso dia a dia. Porque normalmente a gente fala, estou saudável, fulano é saudável, ou eu tenho saúde. Mas, muitas vezes, a gente acaba não pensando sobre o que realmente é saúde. E entender o que é saúde faz toda a diferença para a nossa atuação. Porque quando eu entendo que a saúde ela não é somente a ausência de doença, eu começo a perceber que posso ajudar na saúde dos estudantes, que posso ajudar na saúde da escola que eu estou inserida, que eu possa realizar campanhas, estratégias e até mesmo buscar apoio de uma unidade básica de saúde para impactar o ambiente que eu estou inserido. Então essas 2 aulas, elas trouxeram esse olhar amplo e importante para a gente poder avançar para o terceiro tema, que é saúde mental. Então é a partir desse conceito de saúde e esse olhar para a saúde que a gente vai avançar para a saúde mental e entender como que nós, educadores, podemos contribuir com a saúde mental do estudante, da comunidade e principalmente com a nossa. Então espero que todo mundo tenha entendido o conceito de saúde e como ele impacta no dia a dia, nas diversas atividades que eu realizo. E busquem sempre ser saudável, ter uma alimentação cuidadosa, praticar esporte
e, em caso de dúvida, busque um profissional de saúde. Abraço, tchau, tchau!